Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Esse é um guia de Masmorra Mítica Mais da terceira temporada de War Within e eu vou falar com vocês sobre Salões da Expiação, uma masmorra lá de Shadowlands que retorna aqui em War Within, só que com um perfil de cura adaptado, que é bem diferente hoje em dia, fazendo uma masmorra mais brutal e com mais dano em área. Então, bora entender mecânica por mecânica dos ADs e dos chefes para você manjar tudo que tem de importante dessa masmorra. Primeiramente, você vai querer liberar o primeiro boss, que é o Hawkes, e para isso você precisa matar 3 estilhaços de Hawkes. Depois que você mata o estilhaço, fica drenando ali para o chefe a ânima deles. Então, eu recomendo que você faça uma rota que você mate algum pack de Ed depois que você mata o último Hawkes, senão vai ter que ficar esperando ali até ele terminar de drenar e liberar o chefe. O estilhaço de Hawkes é um chefe elite que tem basicamente duas mecânicas. Um círculo ele vai dar onde os jogadores estão, que você tem que sair de cima, e ele vai dar também a surra, que é um golpe forte em área, que pode ser bem problemático se somar com casts ou dano de outros ADs que tem ali. E falando dos outros ADs, a gente tem o coletor, que ele tem um cast que é um channel, que ele fica castando ali em alguém, que além de dar dano, vai drenar e curar o AD. Você tem que interromper esse golpe com prioridade, o sifão, mas como é um channel, você pode usar algum controle em área para interromper isso. Não precisa gastar o interrupt, porque vai ter muita coisa para interromper nesses ADs. Muito por conta do obliterador, que ele vai ficar spamando setas em pessoas aleatórias, o que é muito perigoso se você somar a surra que o Hawkes dá. Surra com seta passando é mortal, então foca em controle de AD aqui do obliterador e cuidado também com a outra habilidade dele, que é a marca do obliterador, que ele vai colocar uma marca em pessoas que vai gerar um círculo grande, que vai dar um dano pesado quando esse círculo expirar na pessoa em quem estiver próximo. Só que esse é um dispel mágico, então healers podem tentar dispelar isso, e geralmente dá, a não ser que o tanque faça um pull com muitos obliteradores, aí vai sobrecarregar o healer, talvez não dê para dispelar todas as marcas, vai ter que curar, e o cara que tomar e não conseguir ser dispelado, usar um defensivo. Um AD fundamental aqui é o combo de Gargonos Cruéis e Mestres da Matilha. Eles sempre estão juntos, o Mestre da Matilha sempre vai ter 2 cachorrinhos ali que são mortais. Aqui o cachorrinho ele dá um melee no tanque, que deixa um bleed, que vai estacando. Cuidado para não estacar muito, se tiver como limpar, racial de anão, um evoker ali no grupo limpa. E o Mestre da Matilha, ele é um AD que fica pulando para trás, é um disengage, dando tiros em pessoas aleatórias, dando dano, mas o mais importante, ele tem o cast, que é a grande prioridade de interrupt de toda essa área, que são as feras fiéis. Se passar, ele vai dar um enrage brutal nos cachorrinhos e simplesmente o bumbum do tanque vai estar com alto risco de ser ameaçado. Então, se você não quer que os cachorrinhos enrabem teu tanque de maneira deliciosa, cara, dá interrupt nessa habilidade ou F virgindade anal do seu tanque. É o que geralmente wipa pugs aqui, é os Gargonos virarem, e se o Gargono virar pirocudo, cara, pensa em kaitar, em dar um jeito de fugir, porque ó, vai machucar em você. Ali também tem o Lame Negra, que é um AD perigoso para o tanque, é um melee que fica dando dano no tanque, só que cada melee dele deixa um debuff no tanque que aumenta o dano recebido em 2% por 10 segundos e estaca. No comecinho não complica muito, mas se você deixar estacar esse debuff, pode ser perigoso. É um dispel mágico, então os healers podem dispelar. O problema é que, lembra da marca que tá rolando aqui pra caramba? Então o healer pode não conseguir dispelar o tanque por estar tendo que dispelar a marca dos jogadores. Nesse caso, se o tanque tiver muito stack, talvez valha a pena pensar em kaitar, dar uma stunada no AD para limpar um pouquinho. Ali também tem vários mordominhos que ficam dando melee bem faceizinhos, mas é importante você ficar atento a eles, porque eles correm quando chegam a 30% de vida, então usam um Vortex, um CC, impede eles de saírem agrando a sala por ali. Nessa área também tem o Gargono Cruel, que é um gárgula que ele fica mudando entre fase de pedra e fase viva. Quando ele vira fase pedra, você não agra ele, então é uma maneira de você fazer skips durante a masmorra ali. E se você pegar ele, ele tem alguns golpes importantes. Ele dá uma punhalada no tanque, joga o tanque para trás e dá um golpe forte. Cuidado, o tanque precisa ir para um lugar que você não deseja ganhar mais packs. Ele também dá um frontal que ele vira no tanque, é só sair da frente. E ele tem o guinchado perturbador, que ele vai dar um interrupt em área e um dano em área. Se você estiver castando quando ele dá isso, você vai ficar trancado com esse tipo de magia, então para de castar nessa hora. Vamos falar do primeiro boss, o Hawkes. Ele gera um círculo em torno dele, que quem estiver fora desse círculo vai tomar um Fear e morrer, vai ficar tomando dano, então você não quer de jeito nenhum sair do círculo.
O Hawkins, ele vai ter habilidades que vão sujar o chão, então você não consegue ficar ao mesmo tempo na luta no mesmo lugar, porque vai começar a sujar demais. Então o tanque ele tem que saber ir movimentando aos poucos, mas de maneira que não vá rápido demais para deixar algum DPS fora do círculo ali. Duas habilidades do Hawk sujam o chão. Uma, ele vai jogar em alguma pessoa aleatória, uma sujeira, que dá dano quando explode, quando cai no chão, dano em área, e a pessoa tem que sair ali de cima. E ele tem uma pancada no tanque, aí direcionado no tanque, que vai dar dano em área também. Tudo que ele dá para sujar o chão tá dando um dano em área, então cuidado com isso. Ele vai sujando o chão e quando ele chega a 100 de energia, ele vai começar a rodar raios em 4 direções, tipo girar um pirocóptero ali. Cuidado que ele às vezes dá uma trollada e muda de direção ali, isso pode acabar te matando. Quando ele chega a 90 de energia, o tanque já prepara para ir puxando ele ali, para ir para um espaço que está livre de pocinhas, para dar espaço para a galera poder ficar girando. E é basicamente isso. A segunda leva de ads, que é no caminho que você vai para a catedral, tem basicamente vários ads que eu falei ali na primeira parte, mas tem 2 ads novos que eu vou falar para vocês. Um deles é a Aniquiladora Litonato, que basicamente vai ter o golpe da morte no tanque, que reduz a cura que o tanque recebe em 50%, então cuidado, o tanque muitas vezes pode te matar ali se você tomar esse golpe da morte. Se prepara para ter que usar defensivo, porque a cura não vai pegar muito bem. E ele também tem o Tornar Pedra, que ele dá uma AoE em volta dele, que quem tiver nesse AoE vira pedra, é stunado, então, mas é um dispel mágico, então se alguém virar, o healer pode dispelar. E ali tem vários adzinhos que são os Morde Calcanhar, que eles são adzinhos pequenos que sozinho não fazem muita coisa, só que quando você pega vários deles pode ser problemático, porque eles ficam pulando em pessoas aleatórias, e quando eles pulam eles dão um slow e deixam um bleed forte. Então se você deixar muito tempo eles vivos, porque esse bleed estaca, eles vão começar a dar muito dano, ele vai pular um monte de gente, vai dar um dano forte em um monte de gente, vai precisar curar bastante. Então cliva rápido os Morde Calcanhar. Beleza, você passa ali dos Gargonos, tenta pegar ele quando eles estão virando em pedra, e você vai pro segundo boss, que é o Ekkelon. O Ekkelon é basicamente um boss que vai ficar jogando poças no chão para sujar o chão, a torrente de sangue, sai de cima e eventualmente ele vai summonar 6 gargulinhas. Esses 6 gargulinhas vão ficar castando setas em pessoas aleatórias ali, e dar um dano em área importante. O que você tem que fazer é tentar interromper eles e juntar eles ali pertinhos de onde você tá. Isso é bem importante, porque quando eles morrem, eles não morrem de fato, eles explodem dano em área e o corpinho deles fica ali no chão, que se você não fizer a próxima mecânica, eles vão reviver depois e vai acumular mais e mais e mais age nessa luta até você wipear. Para você de fato matar esses adzinhos, você tem que usar uma habilidade do boss, que é o salto que ele vai dar em alguém. Vai aparecer um círculo marrom em alguém, essa pessoa vai começar a tomar um slow e depois vai ser stunado. O Gárgula, o chefe, salta nessa pessoa e mata qualquer adzinho que tiver ali no chão. Então a pessoa que pegou o círculo vai onde ficou acumulado os adzinhos mortos para explodirem. Se prepara para usar um CD defensivo externo, porque vai doer bastante o dano que ele vai te dar no salto. E se prepara também para, antes de ele dar o salto, você já ficar perto dos ads, porque você tem pouco tempo para ir lá, já que ele vai te dar slow e stunar. Se você tiver imunidade, você pode evitar esse dano forte que você vai tomar, que quem toma o salto vai tomar muito dano individual, spot, heal, healer, se prepara. Se tiver um evoker, que nem aparecendo aqui na minha pedrinha, se você dá o resgatar, bem quando ele dá o salto, você consegue tirar a pessoa de lá, ele mata os ads e a pessoa não toma dano. Dica especial aí para os evokerzinhos usar o resgatar. E é basicamente isso, a luta fica se repetindo. Se você não conseguir matar os adzinhos, depois vai ficar explodindo um monte de adzinho morrendo e você vai wipear. É uma luta de controle de ads. Passou o Ekkelon, você tem ali dentro da catedral, que é basicamente os ads que eu já falei para vocês ali da primeira plataforma, principalmente. Nada novo aqui. A próxima chefe é a Alta Adjudicadora Ali, que é uma chefe que mudou bastante e tá bem mais brutal agora. Ela tem uma seta que sempre vai no tanque, se conseguir interromper, interrompe, que é menos dano no tanque. Ela vai dar um debuff mágico, que é a Ânima Instável, em 2 jogadores. Vão pegar um dot mágico que dá bastante dano, que o healer tem que dispelar o quanto antes. Dispela um, spot heal no outro, dispela quando você voltar a ter teu dispel. Não deixe isso acumular, porque a planta não virar um caos. E além disso, ela vai ter a Fixação Assombrosa, que ela vai summonar um fantasma que não toma dano, não morre, e ele vai fixar alguém. E a pessoa que for fixar tem que levar ele em direção a uma das 4 lanternas que tem ali na sala para o AD desaparecer. Enquanto o AD tá ali, é dano em área. O mais perigoso dessa luta é o combo
AD vivo com o Dispel em alguém. Então quem estiver com Dispel ali, o dot mágico, e o AD estiver vivo, usa um defensivo, ajuda o teu healer. As 4 lanternas que tem ali na sala eventualmente vão desaparecer, e aí vai sempre ficar aparecendo um novo, mas vai ser um por um. Fique esperto olhando na sala, o tanque vai em direção sempre à lanterna, tacando o boss perto da lanterna, para você levar o AD quando fixar. Pode acontecer às vezes de demorar um pouco depois que o AD nasce para vir a lanterna. Se isso acontecer, healer, prepara para recuar o de heal para curar até aparecer a lanterna. À toa ali, você vai pro mini boss Cigarro. Basicamente, ele vai ter várias almas atormentadas que ficam rezando ali na igrejinha, nos banquinhos. Essas almas não fazem nada, elas ficam paradinhas ali, mas elas são importantes. Porque esse mini-chefe, ele vai ter uma habilidade chamada Comunhão Sombria, que ele vai drenar a vida desses ADs e vai se recuperar. Então, infelizmente, você vai ter que matar esses ADzinhos, porque senão o boss vai ficar curando toda hora. Além disso, quando ele usa a Comunhão Sombria, vai nascer ADs dos ADs que ele drenou vida. E esses ADs vão fixar pessoas e dar dano bem forte. Então quem for fixado, controla, vai um pouquinho longe do AD e mata esses ADs que nascem rápido para não sair do seu controle. Quando esses ADs morrem, eles deixam pocinhos no chão que dá muito dano. Cuidado, que ele pode ser difícil por causa das cadeirinhas de você ver a pocinha. Sai de cima da poça, pelo amor de Deus. Além disso, o chefe vai ter um dano em área que ele vai dar um dano forte em área, que ao final desse dano vai gerar círculos em cada pessoa, que vai explodir para mais dano. Quando esse círculo sair, vocês se afastam para um dano não dar em cima do outro, mas atenção, quando ele dá o dano em área na galera, você tem o seu dano aumentado em 30%. Então aproveita quando tiver o dano em área rolando, para você despirocar os ADs ali, ou o próprio Cigarro, para que você mate o quanto antes, se aproveitando desse buff que dura 15 segundos. Além disso, esse mini-chefe tem um Interrupt, que vai dar sempre uma seta no tanque. Se puder, interrompe, menos dano no tanque. Por fim, nós temos o último chefe, que é o Lorde Camarista. Essa luta, basicamente, ele vai fazer uso das estátuas que estão ali para tentar te matar. Ele vai ter um cone frontal que ele vai dar, que é bem largo e bem grande. Tenta não ficar muito longe dele, porque pode ser difícil de sair da frente se estiver longe. Tenta ficar mais próximo. Ele tem uma magia que é um debuff no tanque, que é o Estigma do Orgulho, que vai dar dano a cada 3 segundos por 18 segundos, e cada tick que dá aumenta o dano em 30%. Então esse é um debuff no tanque que é mais doído no final dele. Então guarda o seu defensivo para quando esse debuff estiver acabando, que é aí que vai dar bastante dano. E eventualmente o Cigarro então vai usar as estátuas dele. Ele pode fazer com que saia explosões, círculos que vão sair em volta dela, é só sair de perto e eventualmente ela vai mirar essa estátua no jogador, vai ter uma setinha indicando a direção dela e jogar no jogador. Se acertar o jogador, você morreu. Mas quando ela chega no local de destino, ela também dá um dano em área fraco, mas tem um porém. Se ela acerta outra estátua nesse percurso, vai dobrar o dano, então aí sim fica bem pesado. O que você quer como jogador é nunca ficar numa posição que você mire uma estátua para outra, para evitar esse dano em área forte que pode acontecer. Cuidado com isso. Quando o chefe chega a 70% e 40% de vida, vai ter uma transição. Ele vai primeiro dar um dano em área bem forte, aí em seguida ele vai trazer as estátuas para ele e depois jogar para longe. Quando ele joga para longe, ele vai jogar raios em direção a cada uma dessas estátuas. Se o raio acerta a estátua, dá dano brutal em área, vai ser wipe, então não deixa isso acontecer. Para isso, cada jogador tem que dar soak no raio. O soak vai dar dano individual em você, mas ele vai evitar o dano em grupo. Tem uma diquinha marota aqui, cara. Depois que terminar esse soak, ele vai fazer as estátuas explodirem, é só você sair de perto delas. Uma dica marota aqui, cara, principalmente pro tanque, é que se você pode dar soak em 2 estátuas ao mesmo tempo. Isso é importante pro tanque ou alguém que tem imunidade ou um defensivo próprio muito forte. Para isso, você tem que ficar na diagonal entre 2 estátuas, e bem no meio delas, e ficar no hitbox do chefe. Se você faz isso, você consegue pegar 2 soaks ao mesmo tempo e drenar 2 estátuas ao mesmo tempo. Tanque sempre faz isso, que vai ser menos dano rolando no teu grupo, e os outros jogadores, se tiver alguém com imunidade, pode aí fazer o tanque dar soak em 1 e outro jogador com imunidade ou defensivo forte dar soak em 2, e aí os outros jogadores ficam livres sem tomar dano, uma maneira lá de hard game mesmo, de você evitar dano à toa. Essa é Salões da Expiação, espero que possa ter ajudado vocês, tamo junto sempre e até uma próxima. Deixa o likezinho no vídeo que me ajuda demais, valeu!